Muito boa noite a todos, Namastê. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje para a nossa conferência mensal gratuita a todos, tá? E o tema que a gente escolheu para abordar com todos vocês hoje é sobre as encarnações em massa neste final de século de bilhões de almas aqui em nosso planeta Terra, tá ok? E nós vamos tentar discutir o porquê de tudo isso, analisando de um ponto de vista mais cósmico, analisando o projeto Terra de uma forma mais sucinta. Então vamos começar com uns dados estatísticos, né? Os dados que eu vou apresentar para vocês é retirado da revista Super Interessante e corrobora com outros sites também de universidades, da National Geographic e tudo mais, tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer uma análise sobre a população mundial, né, ao longo da história da humanidade. Então eu vou desenhar aqui uma linha do tempo bem grande na lousa, tá? Presta atenção, para que a gente possa fazer uma análise. O eixo X. A minha escala aqui não vai ser lá muito boa não, né? Mas para a gente poder conversar legal, tá? Não está em escala essa reta não, tá? O ano zero, e eu vou colocar aqui 8.000 anos antes de Cristo, tá ok? Então acompanhe comigo. Então há 8.000 anos antes de Cristo, qual era a população mundial? Quantas pessoas existiam no mundo naquela época? Então, naquela época existiam cerca de 5 milhões de pessoas no planeta. Existia uma, olha que interessante, existia uma expectativa de vida apenas entre 10 e 15 anos de idade. Olha que louco, as pessoas morriam muito cedo naquela época. Era como se fosse a vida de um cachorro, de um cão hoje em dia na nossa sociedade, né? De um gato que vive de 10 a 15 anos, no máximo. Eu tive uma gatinha que viveu 21 anos. Mas claro, sob os cuidados, veterinário e tudo, mas você pega na natureza, né? Que qualquer animalzinho pega uma doença, não tem quem trate, morre mesmo, né? E naquela época o ser humano era assim também, não tinha medicina, não tinha absolutamente nada. Qualquer indivíduo que adoecesse, ou pegasse qualquer infecção, cortasse a perna, machucasse, morria, ok? Então as almas, elas viviam pouco tempo encarnadas, num regime muito primitivo, quase que na Idade da Pedra. Tá? Muito bem. Quando chega no ano zero, que é da nosso calendário cristão, claro, nós temos cerca de 300 milhões de habitantes na Terra. Não, tá? 300 milhões, é isso aí mesmo. A expectativa de vida aqui era de 25 a 30 anos, apenas. Né? Guerras, infecções, doenças, epidemias, alastravam a população. Era muito difícil o indivíduo chegar a 70, 80, 100 anos de idade como hoje. Tá? Era muito difícil. Bom, mas vamos fazer uma análise aqui, ó. Essa análise é importante, ó. Presta bem atenção. Durante 8.000 anos de história, olha lá, 8.000 anos de história, o Projeto Terra tinha muito poucas almas distribuídas na superfície gigantesca de nosso planeta. Você sabe que 3.000 anos antes de Cristo começa as chamadas primeiras civilizações organizadas, né, com os sumérios, os babilônios, né, entre o Tigre e o Eufrates. Começa, né, a época, quem já assistiu o filme do Conan, o Bárbaro? Conan era um guerreiro sumério. Você vê aquela época, mais ou menos entendeu o barbarismo de tudo, dos conflitos, das guerras. Ok? Então, veja, um período de 8.000 anos e pouquíssimas almas vinham ou eram encaminhadas para o Projeto Terra.
Essa análise que tem que ficar muito bem clara em nossa cabeça se você quiser entender a experiência das almas humanas em planetas densos. Ou seja, por que essas almas que desciam nesses estágios primitivos de nossa humanidade eram almas muito densas, eram almas com karmas muito pesados, tá? Ou almas no estágio bastante primitivo de consciência mesmo. Ok? Muito bem. Então vamos seguir em frente. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Eu vou, nessa escala aqui, agora passar para o ano de 1200 depois de Cristo. Época dos grandes impérios chineses, Kublai Khan, Gengis Khan. Não, Kublai Khan é 1200 levar alguma coisa. Gengis Khan, a época do budismo, né, no Japão, que começa o budismo japonês, o Zen no Japão, quer dizer, né? Shaolin já está em auge. Shaolin é 600 anos depois de Cristo. Entendeu? Quantas almas tinha no planeta? Quantas almas? Olha, 450 milhões. Você vê que em 1000 anos, em 1200 anos, olha quanta gente chegou na Terra a mais. Não é nada em comparação ao que o salto que vai dar nos nossos últimos 100 anos. A gente vai ver isso aqui. É um gráfico assim assustador. E a gente tem que entender por quê. A expectativa de vida não mudou, era de 25 a 30 anos de idade neste período, ok? Então agora nós estamos se aproximando da nossa época, né? Vamos colocar aqui, ó, 1750. Em 1750 nós tínhamos 795 milhões de almas encarnadas. A expectativa passou de 35 para 40 anos. Porque agora uma certa medicina começa a se desenvolver, né? 1750 já está no Renascimento, Revolução Industrial, né? A ciência começa a avançar muito, porque depois de 1500 a ciência começa a avançar muito, tem o êxodo urbano, a Revolução Industrial, o êxodo rural, quer dizer, e as pessoas começam a encher as grandes cidades para vir trabalhar nas indústrias, tudo isso aí, e o mundo começa a mudar mesmo, porque a gente chama, né, eu vou chamar 1500 aqui, eu vou colocar uma flechinha aqui. 1500 é a última fase do projeto Terra, ela vai entrar num projeto final aqui agora, tá ok? Bom, acompanhe comigo, agora em 1850, a Terra atinge 1,265, olha, 1,265, né? 1 bilhão 265 milhões de habitantes. Olha, ok? A expectativa de vida continua a mesma, continua em torno de 50 anos, vai crescer um pouquinho. Agora a gente vai, eu vou dar um salto de 100 anos aqui, ó. Eu vou para 1950. Década de 50, nós temos 2,516 bilhões, tá? Então, vocês estão notando uma coisa? Ó, daqui para cá, em 100 anos, 1 bilhão de almas chegou. Ó, em 100 anos, 1 bilhão de almas chegou. Aqui atrás ficou 8 mil anos ninguém querer vir para esse planeta. Então nós vamos analisar todos esses aspectos importantes, fazer uma análise fria, calculada, matemática, científica, e depois nós vamos fazer abordagem esotérica e espiritual, tá? De tudo isso daí. Tudo tem um motivo, tudo tem um projeto organizado. As coisas não acontecem por acaso. Existe o comando planetário que organiza quais as almas vão descer, quais as almas de outros orbes vêm para cá, por quê, por que motivo, em que época, em que momento. Tá? Muito bem. Agora, eu vou colocar 2005. Vocês vão ver que louco. 2005 nós temos 6,475, ó. 6,475 bilhões de almas.
Vocês estão percebendo que praticamente em 55 anos, quanto que deu? De 2 para 6, vai dar 4 bilhões de almas. E agora hoje? Hoje, 2017, nós temos 7 bilhões de almas encarnadas. E agora? Então, nós vamos fazer uma conta comigo aqui, ó. Esse período aqui, ó, é crítico. Esse período nós temos 150 anos. Praticamente, né? 167, né? 167 anos. Cuja expectativa de vida agora, né? Aqui foi para 65 anos. A expectativa de vida foi para 65 anos e aqui foi para 80 anos. Nós estamos em 80 anos de expectativa de vida. Olha como cresceu. Né? Com a medicina moderna, tudo isso aí e tal, tal. Bom, muito bem. Agora nós vamos fazer uma análise com vocês. Quantas encarnações um indivíduo pode dar em 150 anos? Então nós temos que pensar na seguinte situação. Uma alma que encarna nesse período e tem uma expectativa de vida de 50, 60, 70 anos, tá? Ela precisa, no mínimo, devido à grande quantidade de alma que está chegando na Terra, é difícil para essas almas ter vaga. Então ela morre e ela fica no astral muito tempo esperando a reencarnação, porque tem bilhões de almas chegando querendo uma vaga. Então ele fica 60, 70, 80, até 100 anos entre uma encarnação e ele esperando uma vaga para descer. É diferente de na época do Cristo, porque na época do Cristo nós temos uma informação esotérica muito interessante, que é a vida de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Se você estudar os livros do Chico, existe um livro chamado Há 2000 anos. Há 2000 anos atrás. Tá? Contando a vida de Emmanuel, que Emmanuel era um senador em Roma, Públio Lentulus era o nome dele, e ele foi um dos interventores em Israel, na época da invasão romana em Israel, e ele é substituído, segundo o livro dele, por Pôncio Pilatos, porque ele é chamado para Roma, e Pôncio Pilatos é o cara que crucifica Jesus na história. Então, se ele fica um pouquinho mais de tempo, ele era o cara que ia julgar Jesus lá nessa história. Aí ele morre em Roma, e aí ele escreve um segundo livro com o seguinte título, que vocês podem ler, 50 anos depois. Ou seja, ele vai falar que ele morre, 50 anos depois ele reencarna em Roma novamente. Então veja lá, nós temos uma informação que na época de Jesus, um espírito demorava 50 anos para reencarnar. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, essa informação. Porque num período como agora, que tem muita vaga, no mínimo 70, 80 anos, entre uma encarnação e outra. Se for assim, em 150 anos, os espíritos que chegaram em 1850, dificilmente ele vai ter vaga para dar uma segunda encarnação nesse período. Então nós podemos chegar à conclusão matemática e estatística, tá? De que, neste período aqui, presta bem atenção, 6 bilhões, no mínimo, de almas estão na primeira encarnação na Terra. Sendo que desses 6 bilhões, né, 4 bilhões, tá, chegaram nos últimos 50 anos. Aqui. Então não tem como dar 2 encarnações mesmo, só uma alma tudo nova chegando de fora. Essas almas que estão mais atrás aqui, elas podem sim ter 10, 15 encarnações, sabe? Faz a conta matemática, você vai entender que é possível ela ter 10, 15 encarnações. Mas a maioria do planeta não tem isso. Quantas vezes eu já vi em livro, cara, livros de esotéricos, o cara fala, eu me lembro da minha encarnação na Atlântida, na Lemúria, eu estou 30 mil anos aqui na Terra. Pô, cara, é até possível, mas
Antes disso não tinha ninguém na Terra. Ou seja, lá atrás era um outro período, um outro projeto planetário Terra, é o projeto Atlante, certo? A Era da Luz da Atlântida, tinha bilhões de almas também. Mas aquelas almas foram transmigradas, já tiveram o tempo delas na Terra. Aqui um projeto novo começa com pouquíssimas almas na superfície da Terra. É assim que vocês têm que entender, e depois vem todo esse período aqui, todo esse período da Idade Antiga, a Idade Média, aqui praticamente o final da Idade Média começa em 1700 e pouco, que a gente chama de Idade Final, mesmo com a Revolução Industrial e tudo mais, com o Renascimento. Há um crescente demográfico muito grande, e nós temos que entender espiritualmente o significado de essas encarnações em massa estarem ocorrendo no planeta Terra exatamente neste momento. Isso significa que alguma coisa muito importante está prestes a acontecer nesse planeta. E nesses últimos 100 anos, né, nós tivemos duas coisas importantíssimas, se nós marcarmos aqui, dois eventos. Ó, vamos marcar 1900 aqui, ó, né, o período de 1900 aqui, que é o começo do século passado. Aqui nasce a física quântica. Aqui vem os grandes cientistas modernos, a ciência moderna nasce aqui. Tá? Com a física quântica, com a teoria de Einstein, de realidade de Einstein, todos esses conceitos físicos modernos. E a física quântica nasce, o primeiro experimento quântico em 1900, com Max Planck, fazendo análise do espectro da radiação dos corpos negros, emitida por corpos negros, né? Percebendo que a radiação era quantizada, né? A energia era quantizada. Então, o que nós podemos entender? Que nesse período aqui foi um dos períodos mais importantes, o plano superior, o comando Astar, ele preparou almas especiais, até almas vindas de outros planetas mesmos, cientistas inteligentes, para fazer a grande revolução do conhecimento. Tirar a humanidade das trevas e colocar a humanidade no conhecimento tecnológico e científico. E com isso, resgatar karmas em massa. Muitas almas experimentando o resgate de karma, mas karma adquirido em outro orbe na galáxia. Certo? As almas que estão na primeira encarnação na Terra, não significa que é a primeira encarnação na matéria. Elas são transmigradas de outros projetos planetários na galáxia e pessoas com certo grau kármico pesado. Tá? Não são grandes seres de luz espiritualmente avançados, são cientistas, são inteligentes de outros planetas que vêm para cá, são pessoas muito inteligentes, fazem a ciência e participam de conflitos, de guerras e de envolvimento, toda essa coisa. Então nós tivemos 2 guerras mundiais em 50 anos. Olha, na primeira de 900 até 1950, que está aqui no meu gráfico, né, nesse nosso gráfico, nesse período aqui, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. E a Segunda Guerra Mundial terminando com algo que nunca aconteceu nesses milhares de anos aqui atrás. A descoberta de uma arma de destruição em massa sem precedente na história, que é a arma nuclear. Que vai mudar todo o foco da guerra daqui para frente. Pela primeira vez, a humanidade é dado na mão da humanidade, trazido do alto por cientistas que encarnaram aqui neste período, a capacidade de construir armas sem precedentes na história. Porque você vê, tudo aqui atrás é invasão, é imperador, é tudo que quer invadir a China, quer invadir a Europa, a Europa quer invadir, todo mundo querendo dominar o mundo, aquela coisa, aquele sonho patético de grandes imperadores querendo dominar o mundo. E sempre levando a humanidade ao sofrimento, à desgraça, à guerra, a invasões, nunca vivendo em equilíbrio, harmonia e paz. Então é muito importante que a gente compreenda exatamente o significado de todo esse projeto, de toda a experiência humana, que tudo é calculado. Nada acontece na Terra sem que não seja calculado pelas inteligências que estão no plano superior, dirigindo toda a experiência humana na Terra, toda a experiência reencarnatória humana na Terra. Ok? Então isto significa o quê? Significa que nós estamos no momento, agora em 2017, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito especial. Algo está prestes a acontecer. Não é à toa que logo após a Segunda Guerra Mundial, tudo estava pronto para o apocalipse na década de 60. Eu posso apagar esse gráfico aqui, eu vou deixar só o final agora, tá? Para a gente fazer uma análise junto com vocês. Vai guardando as perguntinhas aí mais para o final, tá? E vamos discutindo tudo isso, tá?
Então esse gráfico aqui de população, de população mundial é muito importante vocês terem na cabeça para vocês entenderem que a Terra é um grande projeto que está em constante mudança, alternância o tempo todo. Ok? Tá? A gente está colocando na agendinha acima de vocês assim, o link bancário para doações, para a gente ajudar os nossos cães, nossos cachorros. Nós também estamos com problema com o nosso equipamento aqui, a nossa câmera está velha, caindo aos pedaços. Estamos precisando juntar dinheiro para comprar uma câmera profissional aí, pessoal, que custa em torno de uns 6 conto. A gente já viu, custa uns 6 mil reais uma câmera aí que tiraria a gente do buraco mesmo para fazer as transmissões, os cursos online e tudo mais. Devagarzinho a gente está arrumando equipamento, de vez em quando dá um problema de som, um problema daquilo, mas a gente vai devagarzinho tentando resolver esses problemas. Aí quem puder ajudar a gente também, tá? Pessoas que entendem de câmeras, de profissionais, quer ser profissional, né, que saiba ajudar a gente para dar conselho, manda e-mail para a gente, ajuda aí para a gente reformular o nosso equipamento aqui de uma forma correta, né? Que a gente possa, né, utilizar uma mesinha de som também, que a gente tem uma mesa de som aqui para acoplar na câmera. Essa aqui não dá para acoplar a câmera. Toda vez que a gente acopla a mesinha de som na câmera para fazer uma mixagem, ela dá ronco e aquele pininho pequenininho, né, de câmera bem amadora, né? Então não é legal. Precisava ter uma câmera só com a entrada XLR, aquela entrada de pino grosso. Todas essas coisas técnicas aí que a gente com o tempo vai resolvendo para melhorar as nossas aulas e as nossas transmissões aqui com vocês. Tá? Então, veja bem. Neste último século, então, irão acontecer vários fenômenos interessantes. Eu vou pegar aqui 1900, então, vou ampliar para a gente discutir. 1900, eu vou colocar 1950. Tá? Vou colocar o ano 2000 aqui, né? E, por fim, 2017, que é onde nós estamos agora. Então, nesse período aqui, esse período é muito importante. Olha, no começo, em 1914, nesse período aqui de 1914 até 1900, praticamente 1918, nós temos o período da Primeira Guerra Mundial. Ok? Nunca o planeta se envolveu numa guerra mundial. Antigamente não tinha condições, não havia interação entre os povos, não havia tecnologia para essa interação, né? Entendeu? Mas a Primeira Guerra envolvendo o planeta inteiro. E passa-se um tempo, ela termina em 1918, com as famosas profecias de Fátima, que acontecem em 1917. Em 1917 ocorre a grande aparição de Fátima, falando sobre o término dessa guerra e o início de uma ainda pior que iria acontecer, né? E foi exatamente por volta de 1939 que nós começamos a Segunda Guerra Mundial e vamos até 1945, um período de praticamente 6 anos de guerra, com tecnologias cada vez mais modernas, com armas cada vez mais sofisticadas, né? Na Segunda Guerra Mundial não havia avião a jato, não havia mísseis de longo alcance, não havia nada disso. Os primeiros mísseis de longo alcance estavam sendo testados pelos alemães na base de Peenemünde, né? Numa região onde o Wernher von Braun e o engenheiro Georg Berger, eles juntos faziam os primeiros experimentos sobre mísseis de longo alcance, as famosas bombas V1 e V2. Tá? E nós terminamos esta guerra com a bomba atômica. Ok? É como se todo o projeto Terra, né, que a gente sabe conversando com os espíritos, e todos os grandes profetas, quando Nostradamus, quando Edgar Cayce, mais moderno, né, e os videntes todos, João Evangelista da Bíblia, do Apocalipse, todos eles previam um grande desastre, um juízo final no final dos tempos. Então, a década de 60, né, ou seja, 1960 até 1970, aqui era o período projetado pelo comando Astar lá atrás para o Apocalipse acontecer.
Tá? O fim do projeto Terra ia acontecer com o holocausto nuclear, e o holocausto nuclear iria disparar um holocausto geológico sem precedentes. Os grandes profetas tiveram previsto tudo isso. Esse era o programa. Acabar com o projeto Terra. Então esse número de almas que veio nesse final de ciclo, ele veio para viver a última experiência do projeto Terra. Tá? Esse encarne em massa. Experimentar a transição planetária e o momento transitório planetário. Mas, em 1947, eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Em 1947, vai ter um conclave nas estrelas. E esse conclave, o Chico Xavier não fala dele, tá? Ele só vai falar do conclave de 69, a história do data limite, segundo o Chico Xavier. Então, nós temos a informação de que em 1947, a gente que é mais ligada com os ETs, com os seres extraterrestres, então a gente tem essa informação. Então, em 1947, houve um conclave nas estrelas e houve o maior mimimi. A bancada do mimimi, da grande choradeira. É porque tinha um grande número de almas que não queria que o apocalipse acontecesse. Porque existia muito karma para ser resgatado e bilhões de almas iam perder a chance de resgatar o seu karma na última oportunidade. E esse conclave nas estrelas, ele durou meses numa discussão envolvendo milhares de raças extraterrestres e representantes de milhares de planetas que iriam enviar para a Terra, que queriam enviar para a Terra esses bilhões de almas que chegaram nesses últimos 50, 100 anos aqui na Terra. Ok? Então, esses representantes de muitos mundos que precisavam trazer essas almas para viver um resgate planetário, eles participaram do conclave e pediram a oportunidade. Aí o comando Astar coçou a cabeça e falou, puta merda, como é que nós vamos fazer isso agora? A bomba atômica já está pronta, está tudo armado, tudo pronto para o final do projeto planetário. Ia repetir exatamente o que aconteceu em Atlântida. Então esse projeto teve que ser modificado, devido a toda essa reunião, toda essa discussão de dar mais um tempo para o planeta Terra, para bilhões de almas usar esse planeta para vivenciar uma experiência na matéria antes da grande mudança. Tá? Essas informações a gente obtém sentado com os irmãos das estrelas, com os espíritos superiores, que nos levam, que nos mostram tudo o que foi preparado para o planeta. Inclusive, nós tínhamos na década de 50, nós tínhamos cidades astrais construídas com bilhões, olha, com bilhões de vagas, todas vazias. As cidades estavam todas vazias, esperando o apocalipse, esperando um massacre em massa, uma morte em massa, onde bilhões de almas morreriam e iam para o astral, e seriam resgatadas e colocadas logisticamente nessas cidades que estavam vazias e prontas para receber esse grande número de almas. Então tudo estava preparado para o apocalipse. Quantas vezes os meus mentores já não me levaram para essas cidades, que está ainda lá, está tudo vazia lá em cima, né? Elas estavam vazias, tá? Com bilhões de vagas esperando o apocalipse. Aí o que aconteceu? Quando houve uma mudança do projeto, essa logística dessas bilhões, veja bem, de vagas que tinham cidades vazias construídas por essa logística, eles utilizaram para preparar a chegada desses 4 bilhões de almas novas depois da década de 50, 70 aqui. Olha só, estava tudo pronto nas cidades astrais vazias, para a morte em massa. Como a morte em massa não aconteceu, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, teve vaga no astral para trazer 4 bilhões de almas, preparar a reencarnação dessa turma. Elas tinham uma logística, tinham lugar para ficar, tinha cidades organizadas, tudo preparada para a sua manifestação. Mas aí, em 1947, houve o conclave, e os ETs, e o comando Astar resolveu, então, impedir o holocausto nuclear na década de 60. Olha, não se esqueçam que nesse período aqui, a nossa tecnologia, sem computadores,
sem internet, sem a era digital. A digitalização não tinha sido inventada ainda, praticamente, estava começando. Nós tínhamos uma capacidade de destruir a Terra mais de 100 vezes, nuclearmente, mais de 100 vezes. Tá ok? Isso é muito importante. Então, tudo pronto para o apocalipse aqui. A Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, as crises dos mísseis de Cuba. Assiste aí a crise dos mísseis de Cuba. Tem um filme feito pelos americanos da era da crise dos mísseis de Cuba, chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Vocês vão ver quase que o mundo entra num conflito, no holocausto nuclear, se não fosse a intervenção dos extraterrestres. Vocês vão ver que tem o 6º astronauta americano a pousar na Lua, se chama Edgar Mitchell, ele já faleceu recentemente. Ele veio à televisão, ele veio a público, ultimamente, antes de morrer, falando que os extraterrestres impediram um holocausto nuclear na Terra. Ok? Numa outra palestra, num outro seminário, eu posso explicar para vocês como é que isso aconteceu, como os extraterrestres interviram. É por isso que, a partir dessa data, começou no mundo, a grande onda dos discos voadores. Abduções, pousos e tudo mais ligado a disco voador. Antes daqui ninguém falava em disco voador. Mas a partir daqui, da Segunda Guerra, a coisa foi maciça. Filmes e tal, né? Década de 50, milhares de filmes americanos sobre discos voadores. Então, isso significa o quê? Que realmente houve uma decisão no alto de que essas forças estelares iriam tentar impedir o holocausto nuclear na Terra. E eles conseguiram. Olha, através de laranjas, todos os governos de potência nuclear receberam a informação direta dos extraterrestres. Era uma época que os extraterrestres materializavam, sentavam em plateia para assistir palestra da gente, fisicamente, disfarçado de humano, bonitão, ninguém sabia quem que era o cara. E eles, então, passaram a enviar material e mensagem para os governos, dando um ultimato ao governo. Até o Papa, na época, recebeu material direto dos ETs para que ele ajudasse a intervir junto aos governos, por sua autoridade, para impedir que acontecesse um holocausto nuclear da Terra. E quando esse holocausto foi controlado, as potências controlaram, aí então que acontece, por volta de 1969, quando o homem pousa na Lua pela primeira vez, a história do Chico Xavier, então, ok? Que vai falar sobre a data limite, o outro conclave que vai existir nas estrelas em 1969, dando 50 anos de moratória para a Terra, e esses 50 anos, por carga d'água, vai terminar então em 2019. Então, certamente aqui vai ter um outro conclave nas estrelas. Vocês têm que entender que depois dessa data limite, depois de 69 até aqui, encarnaram 4 bilhões de almas. Foi a oportunidade de 4 bilhões de almas. Impedimos o apocalipse, chegou mais 4 bilhões de almas, e algo tem que ser feito agora. Acabou o prazo. O comando superior vai ter que fazer mudanças. Que tipo de mudança nós vamos fazer? Aí é que nós vamos ter que sentar e conversar. Certo? Se em 47 a intervenção dos extraterrestres já foi meia boca, eu chamo de intervenção meia boca, porque a humanidade não foi convencida, mesmo passando, mas não é uma imagem que, porra, o mundo inteiro está convencido que tem que acontecer. Conversa um monte de cientista e ninguém acredita até hoje. Certo? Então não é uma intervenção contundente, uma intervenção que não tem como. Porque se hoje aparecer uma nave parada em cima de uma grande cidade, grande, parar lá, CNN, todo mundo vai lá ao vivo, fica transmitindo a Globo, fica lá em notícia especial, fica piscando na tela, né? Então hoje não tem como esconder. Então um fenômeno dessa natureza é o que nós temos que discutir, ok? Então nós estamos prestes a uma grande transformação, e uma grande, pode deixar assim mesmo, uma grande transformação planetária, uma grande mudança planetária,
que realmente algo muito importante está para acontecer. O que vocês acham? Tem perguntas, Pablo? Então vamos conversar um pouquinho com vocês. E em cima desse bate-papo informal, eu vou trazendo mais informações para vocês. Eu tento constantemente interagir com os espíritos, com a minha mediunidade, interagir com os ETs, e procurar sempre trazer mais informações sobre esse momento especial da humanidade, sobre o que realmente está sendo decidido lá em cima e o que realmente nós vamos enfrentar daqui para frente. Boa noite a todos. Professor, a primeira pergunta de hoje, ela é uma dúvida mais ou menos geral, né? A pergunta é se nós pedimos para vir para cá, se é uma decisão nossa ou do comando. Veja bem, quando planetas distantes, né, grupos de almas decidem sair daquele projeto planetário e ser transferido para um outro projeto planetário na galáxia, é óbvio que essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Tem um conclave nas estrelas, tá? Por exemplo, se é destinado a vir para a Terra, vamos supor, de um planeta, de um projeto planetário, 300 mil almas, vamos supor, de uma só vez. Essas 300 mil almas nesse projeto planetário, acontece o seguinte: ela vai ter representantes, e esses representantes vão para os conclaves, e os conclaves decidem, então, né, apresentam um projeto, no caso apresentaram o projeto Terra, as oportunidades que eles teriam de vir para cá. Esses representantes voltam na sua roda, tem uma grande reunião, apresenta para todo mundo isso, né? Existem anos de discussão, não é uma coisa de 2, 3 meses, vão todo mundo para a Terra. São anos de preparação, anos de discussão para se aceitar essa chegada de nossa humanidade nesse nosso planeta Terra. Não é uma coisa tão simples assim, rápida. Aí todos nós, todas as almas, nós lá, antes de vir para cá, nós assistimos vídeos, nós assistimos filmes de como é a Terra, como é a experiência reencarnatória na Terra, tem depoimento, sabe? As pessoas daqui da Terra, almas daqui da Terra, são levadas para esses lugares e apresentam o Projeto Terra, contam sobre a sua experiência, sobre a sua vida na Terra, sobre o que eles aprenderam, o que vivenciaram, para convencer aquelas almas do quão importante é vir para este mundo e viver uma experiência nesse mundo. Vocês acham que é tão simples, vem na marra? Não, as coisas são muito calculadas, organizadas, e são dezenas e até quase 50 anos antes, esses projetos são preparados para que as almas venham para a Terra. Então tudo é muito calculado, tudo é muito decidido. E todos nós aceitamos vir. Ninguém vem na marra, ninguém vem forçado. Tudo é um grande projeto, tudo é uma grande decisão. A única coisa que atrapalha é, hoje a gente não se lembra, a maior parte das pessoas não se lembram de tudo isso. Não se lembram de teu rosto em outro planeta, da tua experiência em outro planeta. Olha, nós temos 6 bilhões de almas na primeira encarnação. Então são 6 bilhões de almas que estão na primeira encarnação. Então se fizer uma regressão em vocês aí, a maior parte vai cair em outro planeta. A maior parte de vocês são extraterrestres, encarnado pela primeira vez na Terra. Não é um cara que está aqui desde o ano 2000, desde a época de Cristo, reencarnando. Entendeu? Então, essa avaliação é muito importante. E olha, vocês podem procurar na internet, quem falou isso para vocês até hoje no seu lalá? Quem levantou essa hipótese para vocês até o lalá de 6 bilhões de almas e estar na primeira encarnação? Porque todos os lugares que eu ia, eu fazia pergunta: ai pessoal, quantas encarnações vocês acham que estão na Terra? Eu acho que eu tenho 30, eu acho que eu tenho 20. A maioria achava que tinha um monte de encarnação. Tem cara que falou que tinha 500 encarnação. Falei, você tá louco, cara? Você não pensa? É um kardecista que não pensa? Sabe? Não dá, não encaixa no Projeto Terra, não encaixa na história. Você não consegue dar 500 encarnações na Terra, só você vai lá para a idade dos macacos, dos picantópicos erectos. Eu pergunto o que você estava fazendo aqui, tem tempo que não saiu dessa porcaria ainda, né? Então, as coisas não são assim, não funcionam desse jeito. Vocês vão ver que essas informações que eu consigo no mundo espiritual, e eu sou um cientista, sou um astrofísico, a gente senta, conversa de uma forma inteligente, de uma forma clara, para que eu possa transmitir para vocês de uma forma lógica, de uma forma clara, para que a gente possa entender daqui para frente qual é o papel das almas que estão chegando aqui em massa. Nós temos que entender essas encarnações em massa. E por que elas estão aqui nesse momento?
Isso, e pode explodir um conflito na Terra, pode explodir uma guerra nuclear ainda, nós estamos no prazo de 50 anos. Esse conflito é Donald Trump, ao invés de a gente assistir um planeta que está, vamos dizer assim, se harmonizando, nós estamos vendo grandes divisões planetárias, né? As pessoas se separando, as pessoas se dividindo. Nós temos Estado Islâmico aqui, os árabes, temos os chineses, a Rússia, a esquerda, temos o Ocidente, Estados Unidos se isolando novamente, voltando-se para dentro, esquecendo a globalização, tentando focar mais internamente, sabe? Então a gente está assistindo um momento complicado. A Coreia do Norte, todo mundo querendo ter arma nuclear, todo mundo querendo confrontar o Ocidente, mostrar força, mostrar poder, né? Então é difícil você entender, se não houver uma interferência superior, o que pode acontecer nesse mundo. E rezem muito para que não aconteça um holocausto nuclear, porque a vida de todos nós se tornará um inferno na Terra se isso acontecer. Reze profundamente para que a humanidade não cometa esse erro, não cometa esse crime grave contra a história da civilização. Nós podemos ter saído assim. O Vinícius Salles, ele pergunta se após o desencarne, a consciência do espírito, ela entra numa decisão com os espíritos superiores em conjunto do que falta para a próxima encarnação. Demora. Vocês vão ver, depende muito do espírito, gente. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Vocês lembram a história do André Luiz, não é? André Luiz era um médico, era uma pessoa esclarecida, com formação universitária aqui na Terra, mas era ateu. Ele era materialista, né? Vai saber o que ele era, né? Ideologicamente falando. Mas vamos imaginar que ele era ateu, ele morreu devido às suas condições, ele ficou, segundo ele mesmo, está no livro, 8 anos no umbral. Como é que alguém em sã consciência, inteligente, passa 8 anos no umbral? Tem que ser muito burro para passar 8 anos no umbral. Se tivesse tido uma palestra do Lalá, não passava no umbral, não ficava lá perdendo tempo. Entendeu? Aí André Luiz passa 8 anos no umbral, para depois ser resgatado, levado para a cidade de Nosso Lar, e aí ele ir se recuperando da sua consciência pretérita, até demora um tempo para ele poder acessar os acásticos de vidas anteriores. Então, depende da alma, gente. Pode demorar meses ou pode demorar muitos anos para ela tomar consciência da sua verdadeira jornada cósmica. Você vê o André Luiz. O André Luiz foi tão importante que ao psicografar os seus livros, suas histórias para Chico Xavier, ele foi de grande importância. Sabe? E hoje faz quase 100 anos depois da morte dele, ele ainda está no astral, ele não desceu para reencarnar de novo. O comando, ou não tem vaga para ele, ou o comando decidiu que a ascensão dele no mundo espiritual seria mais fácil do outro lado do que encarnar de novo, né? Mas tudo acontece de acordo com o grau de espiritualidade que a alma vai após a morte. Por isso é muito importante, gente, escuta o que eu estou falando, é muito importante que vocês espiritualizem vida, que vocês tomem consciência em vida, porque após a morte vocês não vão dar trabalho em centro espírita, não vai ser encosto de ninguém, não vai encher o saco dos outros, você vai para o outro lado e já vai não só aprender, como vai ajudar as pessoas que estão necessitando de auxílio, porque são bilhões de almas nas trevas, são bilhões de almas nas trevas. E se você fizer a conta, você não tem noção quantas bilhões de almas morrem por ano. Morrem muitas almas por ano. O trabalho de resgate lá é intenso. O Júlio César, ele fala que, segundo o Chico Xavier, existem 10 bilhões de almas que estão ainda para encarnar até 2020. Essas almas podem ser as que migraram para a Terra? Com certeza. Com certeza, porque uma alma, para encarnar no planeta Terra, ela não pode chegar hoje e semana que vem está descendo. Geralmente ela fica de 10 a 20 anos a mais, preparando, adaptando-se ao astral da Terra, adaptando-se à estrela, adaptando a Terra, o corpo astral dela, para depois assumir um corpo. Ela fica na sociedade astral. E de acordo com o grau espiritual, ela pode vir e se largar no umbral, ou numa cidade umbralina, ou ficar numa cidade de nível Nosso Lar, esperando a sua primeira descida. Vai depender de como ela saiu do seu planeta. Se ela saiu muito umbralina no planeta dela, ela vem aqui e fica numa comunidade umbralina, do nível dela, esperando a reencarnação. Entendeu? Então, realmente, nós temos bilhões de almas no astral Terra, que dá essa contrapartida. Nós temos 6 bilhões encarnadas, né? Mas nós podemos ter, hoje no órbita terrestre, que ele é muito grande, cerca de 10 bilhões de almas.
esperando descer. Mas que até 2020, essas 10 milhões não vai descer nem a pau. Não tem como, não cabe. Certo? Né? Daqui 3 anos, no máximo, que vai dar 2020. 3 anos, você não vai descer 10 bilhões de almas, você vai dobrar a população em 3 anos. Isso não tem como. Matematicamente não dá. E em caso de acontecer o apocalipse, né? O que seria das almas que ainda estão preparadas para encarnar? Vai mudar daqui na Terra. Vai mudar. Porque após o apocalipse, essas almas não tem vaga. O planeta entra numa desgraça e ninguém quer descer no meio da desgraça, tá? Se o cara está esperando, acontece um apocalipse, um holocausto nuclear, a alma que está lá fala, tô fora, não vou descer nessa merda aí não. E não vai ter vaga, porque demora mais de 100 anos para a Terra se estabilizar, para limpar a radioatividade, para fazer todo um processo a Terra voltar a uma estabilidade. Então essas almas, elas vão ter que relocá-las. Nós vamos relocá-las, elas, para outros projetos planetários na galáxia. O projeto Terra é mais ou menos assim. Ele tem que acontecer, as transições planetárias, elas têm que acontecer dentro de um período, no máximo de 100 anos, não pode adiar muito. Por isso que nós estamos no limite, já deu 50 anos de moratória. Por quê? Porque muitos outros órbitos pela galáxia, centenas e às vezes milhares de órbitos na galáxia, eles programam transições planetárias conjuntas, para que haja transmigrações e interações de almas. Você está entendendo? Então, as transmigrações são preparadas com muita antecedência, os apocalipses planetários são preparados com antecedência. É tão preparado com antecedência que, desde o João Evangelista, Jesus já sabia que ia ter isso no final dos tempos, né? Nostradamus sabia que ia ter isso no final dos tempos, e todos os sensitivos e paranormais já recebiam essa informação, tinham visões, tinham imagem do que ia acontecer. Porque já estava programado, fazia parte do projeto. Só que o seguinte, tem adaptações. Né? Quando chega nesse período e os videntes erraram, não é que os videntes erraram, eles não erraram. Eles viram um programa, eles viram uma filmagem, eles não viram a verdade, a realidade. A realidade pode ser manipulada e a verdade pode ser mudada pelas potências superiores. Vamos adiar, vamos adiar. Não vão ter apocalipse? Não, então vamos fazer de uma forma diferente a transição? Vamos. Tudo é decidido, nada está pronto e totalmente 100% decidido. Tudo depende da ação humana, da alma humana, trabalhar para que esse fenômeno não aconteça. A minha missão, junto aos espíritos, junto aos ETs, é trabalhar intensamente aqui no Brasil, preparar a transição planetária aqui no Brasil, preparar a consciência do brasileiro para a chegada dos extraterrestres, para a chegada dessa interatividade com a galáxia, com o universo. O ser humano precisa acordar para a sua natureza de vida após a morte. Sem esse acordar para a vida após a morte, ninguém vai entender extraterrestre, ninguém vai entender uma interação com a galáxia e tudo mais. Então, o meu trabalho como médium, o meu trabalho como sensitivo, o meu trabalho como cientista foi direcionado para eu fazer isso que eu estou fazendo agora. E eu estou recebendo muitas informações, gente. Muitas informações novas que há 2 anos atrás eles não me passavam. Eu estou recebendo muita informação nova. Inclusive essa história da onda Chan, faz mais de 20 anos que eu sei da onda Chan. Eles nunca me permitiram que eu falasse sobre a onda Chan. E de um ano para cá, eles me permitiram que eu falasse, mas que eu explicasse muito bem que essa onda Chan não é um controle, não é uma dominação, não é fazer o ser humano de marionete. Não é nada disso, não. É uma tecnologia que dá a oportunidade do próprio ser humano tomar as suas decisões. Ele é inspirado por essa onda Chan. Inspirado, não manipulado. Senão todo mundo vai entrar naquela teoria de conspiração de novo, você estão manipulando a humanidade, estão escravizando a humanidade, essa bobagem de novo, pelo amor de Deus. Eu demorei 20 anos para colocar esse conhecimento a público, porque nenhum outro médium tem essa informação, pode ter certeza. O Albert Amaral, ele pergunta, segundo as previsões de 2019, pode ser também uma catástrofe natural? Não. Em 2019 não está programado catástrofe nenhuma, está programado um conclave. Tá? Se um desastre natural se estivesse pronto já para acontecer, ninguém ia fazer conclave em 2019. Ia deixar o pau comer só. Então não tem, sabe? Não tem nenhum desastre programado, a não ser que o homem decida até esse período fazer um holocausto nuclear.
A catástrofe geológica é uma consequência natural de um desastre que nós próprios vamos causar. A Terra reage, o núcleo da Terra reage, porque a Terra é um ser vivo, a Terra é um ser inteligente, é Gaia, é o espírito de Gaia. Ela, se ela for agredida a tal ponto, ela reage com terremotos sem precedentes. O Sérgio Alberto, professor, ele pergunta se ao invés de todas as almas, né, de primeira encarnação serem vindas de experiências de outras realidades, elas poderiam ser almas criadas do nada ou do zero? Não, não existe isso. Não existe alma criada do zero. Você tem que assistir o meu primeiro volume do Projeto Terra, o meu primeiro capítulo do Projeto Terra, que está lá, a origem cósmica das almas humanas, de onde nós viemos. E não só a alma humana, todo ser vivente da natureza, dos devas, dos insetos, dos animais, da onde cada centelha de vida veio. Ninguém vem do nada, não existe o nada não existe. Você tem que entender que nada é uma concepção anticientífica. A existência do nada é utópica, é filosoficamente utópica. Não tenho nada. Por isso que eu brigava muito com meus professores de matemática, cara, que quando eles iam discutir aquela teoria de conjunto, sabe? Né? E fazia a afirmação da existência do conjunto vazio. Aquele conjunto sem elementos, né? Vocês se lembram, né? Aí o cara colocava o conjunto verdade igual, tinha esse, né? E tinha essa outra notação. Aí eu falava assim para ele, mas professor, que raio de afirmação o senhor está fazendo? O senhor está fazendo a afirmação de que o nada existe? Como que um cientista com o senhor, um matemático com o senhor, pode fazer uma afirmação tão bestial como essa? O cara coçava a cabeça. Filosoficamente não tem sentido essa afirmação matemática. Afirmar o vazio. Ah, mas o vazio é um conjunto sem elementos. Não, um conjunto sem... O que é elemento? Quais os elementos você vai pôr? E se eu quiser usar um conjunto de almas? O que é um conjunto? O que é um conjunto de matéria, então? De elementos, de elétrons, prótons, ele vai admitir a existência do nada. A matemática, ela é antes uma visão filosófica, depois uma linguagem. Ela tem que significar alguma coisa real, senão a matemática não serve para nada. Se ela não estiver associada a uma ideia real, a objetos reais da natureza, ela não serve para nada. Por isso que a maioria dos meus alunos não entendem números complexos, né? Quando o cara vai escrever os números complexos, lá Z igual a mais BI, né? Essa parte imaginária do número, né? Essa parte real, essa parte imaginária. Isso aqui não existe, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui é invenção na cabeça de alguns cornos por aí matemáticos. Isso aqui não representa nada na física. Não representa nada na natureza. Por isso que chama imaginário, porque um corno imaginou. Vai lá. O Marcel Rezende, ele pergunta qual que seria então o papel do Brasil nesse projeto Terra, sendo que o país está passando por uma crise moral. Então, o Brasil, veja bem, o Brasil é um dos únicos países no mundo, presta atenção no que eu vou falar, o Brasil é um dos únicos países no mundo onde qualquer alma que vem de qualquer parte da galáxia pode descer. Você está entendendo? Ele pode ter raiz na Europa, raiz na China, né? Nós temos uma capacidade muito importante. Nós temos assim grandes médios encarnaram aqui, grandes espíritos do Oriente encarnaram aqui ou reencarnaram aqui, grandes homens dessa nova era reencarnaram aqui. Daqui para frente o Brasil, esse problema político do Brasil, o mundo inteiro está numa merda. Na verdade o mundo inteiro sempre esteve num caos. É porque vocês nunca viram a Alemanha e a Europa na Segunda Guerra Mundial para falar o que estão falando. Era uma droga, Primeira Guerra Mundial, primeira parte do século na Europa. Era uma droga a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A Europa só melhorou um pouco depois da década de 50. Entendeu? Então não adianta você comparar hoje o Brasil. O Brasil é fruto de toda uma migração que veio da Europa, que veio do Japão, que veio da China, que veio de todas as partes do mundo e uma miscigenação muito grande aqui. Negros, tal, todas as raças convergindo para cá. Né, nós temos um sincretismo religioso muito importante aqui no Brasil. Aqui é muito legal, né? Aqui o cara vai na missa do domingo, segunda-feira vai no terreiro de Umbanda, depois vai no centro espírita kardecista, depois vem assistir a palestra do Lalá. Tá tudo zen aqui, cara. Mas vai ver se isso na Europa acontece isso, vai ver se na Inglaterra acontece essas coisas. Entendeu? O povo desse tamanho, com aquela visão bastante
quadrada. Então o Brasil, espiritualmente, é conhecida a pátria do Evangelho, né? Mas é a pátria da espiritualidade. Aqui tudo pode espiritualmente. Ok? Os ETs contatam, manifestam aqui de uma forma que nenhuma outra parte do mundo acontece. O Marcelo Adriano, ele pergunta se nesse período, no gráfico de 0 até 2015, houve alguma mudança energética no planeta? Não. O lance é o seguinte, todo o planeta está evoluindo, passa por mudanças estruturais, né? O que acontece é o seguinte, existem tecnologias muito avançadas do controle desse planeta, do comando Astar. Gente, esses caras projetaram esse nosso corpo aqui, são os criadores de nossa raça. São os criadores, controladores de muitos projetos na galáxia. Eles não são pessoas só da Terra, eles estão controlando muitos projetos na galáxia, eles interagem. É uma grande consciência cósmica. O planeta Terra, ele é um planeta artificial, ele é um planeta que foi sempre controlado pelo alto, implantado, as formas de vida foram controladas. Não existe nada natural, né? Se o Darwin soubesse disso, ele tinha mudado completamente a visão do seu projeto, né? Ele não sabia disso, ele foi olhando as coisas dentro desse mundo, ele nunca teve a visão de cima para baixo. Ele nunca teve a visão de quem controla as formas de vida, quem cria as formas de vida, como elas têm que ser nesse mundo, não é mutação ao acaso, não é uma mutação aleatória. É nada, são projetos construídos por inteligências avançadas do plano superior que projeta. Eu projeto esse tipo de animal, projeto aquela cor, aquele objeto, eu fico controlando isso daí. A mutação, a seleção não é natural. A seleção natural não existe, na verdade. O que existe é sempre uma manipulação de inteligências que estão controlando a vida do outro lado da matéria. Quando esse véu de Maia cair, a ciência vai dar uma mudança sem precedente na sua visão de mundo. Ok? Quando a ciência descobrir que tudo acontece lá de cima. Tá? Tudo é projetado e planejado lá de cima. As coisas não acontecem por acaso. Não existe o acaso, sabe? O Tiago Rodrigues, ele pergunta se alguém desencarnar de 2019 para frente, teria alguma diferença no plano astral? Depende. Nós vamos ter que saber o que o comando vai decidir, tá? Nós temos que aguardar. Porque o comando, aquilo que o comando decidir, pode haver mudanças radicais, tanto na superfície da Terra, como mudanças radicais nas cidades astrais. Porque se o comando decidir implantar a Era da Luz, na marra, há uma intervenção, tanto do ponto de vista espiritual, quanto uma intervenção extraterrestre. Aí o planeta vira de ponta cabeça em questão de meses e anos. E o plano astral vai ter que acompanhar essa virada também, essa mudança. Você está entendendo? Os espíritos umbralinos, nós vamos ter que dar um jeito neles. Sacou? Nós vamos ter que abrir para eles também. Não só abrir para quem está encarnado, porque aqui é umbral também, mas abrir para os espíritos umbralinos. Mostrar as verdades para eles. Entendeu? E a gente ter um resgate num curto espaço de tempo, algo que nunca aconteceu em 10 mil anos. Vocês estão vendo que em 100 anos já aconteceu milhões de coisas que nunca aconteceu lá atrás. Você vê, a era da informática acontece de 40 anos para trás. Tudo, ó, o fato de eu estar conversando com vocês aqui online, ao vivo, isso é coisa de 5 anos atrás. Não era possível isso antes. Tudo essas tecnologias são pessoas que encarnam para fazer uma revolução muito rápida, para que a transformação já está acontecendo. O plano astral já está dando os elementos para que nós possamos dialogar e interagir. Há 10 anos atrás, ninguém sabia que o Laércio existia. Ninguém sabia, eu fazia trabalho, pegava minha malinha nas costas, andava a pé para baixo e para cima. Ninguém sabia quem que eu era, ninguém sabia das minhas informações. Hoje o mundo está em contato com as minhas informações. Sério, olha, eu estou dando uma palestra aqui, agora está com 1.232 pessoas online assistindo a gente. 1.200 pessoas. Quando que eu podia imaginar que eu ia dar palestra para 1.000 pessoas? Olha, e outra, a hora que acabar essa palestra aqui, da meia hora depois tem 10 mil pessoas entrando para assistir. Você está entendendo? Tem 1.390, segundo o Pablo. Então o que acontece? Acontece que nós estamos numa outra época. A mensagem está chegando às pessoas, a informação está chegando. Ninguém pode falar que não sabia. Quando você morrer, você não vai poder chegar no plano astral e reclamar com as pessoas que não sabia. Porque agora a informação chegou até você, ela está aí.
Você tem que saber utilizar a tecnologia, a ciência. Por isso que a gente está montando esse estúdio aqui, por isso que a gente está fazendo esse esforço para trabalhar, para levar a informação a todos vocês. E a gente não para. Eu não paro um minuto sequer. Né? Amanhã nós estamos em São Paulo para dar 2 conferências lá em São Paulo. Quem estiver em São Paulo e não está sabendo, nós vamos estar no Espaço Consciência Cósmica, que uma vez por mês nós estamos em São Paulo nesse espaço fazendo palestras. No sábado a gente vai ter uma palestra sobre mudras e mandalas, ferramentas para meditação. E no domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar falando sobre a presença extraterrestre entre nós. Quem são os extraterrestres e o papel deles entre nós na humanidade. Tá ok? Então quem estiver por São Paulo pode participar desse encontro na Consciência Cósmica. É só ligar para o telefone 3287-7022. 3287-7022 e faça a sua reserva. Porque lota, tem 100 vagas só o espaço e todas as vezes tem lotado e ficado gente de fora. E a gente fica muito chateado que as pessoas vão até lá e depois não podem participar com a gente, porque não cabe mesmo. Né? Laércio, o que acontece com a alma que ela não queira participar das ordens do comando e ela não queira reencarnar? É difícil você não querer reencarnar. É o seguinte, quando você entrou numa escola, você está numa escola, você decidiu antes, você assinou o contrato, certo? Não dá para você falar assim, agora eu não quero mais. Você tem que cumprir esse projeto. Esse projeto é uma coisa grandiosa. E a alma, ela sabe que é importante lá na frente. Não adianta, é que você está fazendo essa pergunta porque você não tem uma visão total da coisa. Você tem uma visão muito planetária, muito física. Às vezes o seu sofrimento, a sua angústia, a sua visão de mundo faz com que você veja um mundo muito triste, muito sofredor, muito angustiante, muito deprê. Mas a hora que você partir do outro lado, olhar o mundo de um outro ângulo, você vai ver o quanto importante é e está sendo essa experiência para milhões de almas. A coisa é muito interessante, é muito bem feito esse projeto. Talvez, então, com essa compreensão maior, você acaba amando esse planeta, você acaba amando essa experiência, achando um grande desafio essa experiência, sabe? Então a gente tem que olhar com olhos um pouquinho mais positivos do que olhar o projeto Terra com olhos negativos. Porque o ser humano, né, ele é muito negativista. Ele só consegue ver as coisas ruins, ele não consegue olhar o lado bom de tudo. Né? É que você só liga a televisão, só tem notícia ruim, cara. Ninguém coloca as notícias boas. Ninguém coloca o lá falando essas coisas, né, na Rede Globo ou no Globo News. Sabe? Então, só fica político falando merda, né? Só fica deputado, essas coisas todas. E você vê o seguinte, mano, o povo não aguenta, né? Mas não é só isso que está acontecendo no mundo, né? Não é só esses políticos que está... Está acontecendo milhões de coisas boas e maravilhosas nesse planeta. Pergunta, professor, do Ivan. Ele fala que ele mora lá em Moçambique, na África, e ele gostaria de saber também se existem cidades astrais que também promovem essas reencarnações na África. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Claro, pessoal, cidades astrais temos aos milhares no mundo. E, geralmente essas cidades astrais, elas têm a ver com as hordas dos seus países, com as almas que estão encarnadas nas suas regiões, com a etnia até. Então, às vezes, quando você morre na África, por exemplo, você vai para a cidade astral da tua região, do teu setor, da tua horda, que controla, você vai falar a mesma língua que os espíritos. Porque sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, se você morrer na África e tiver numa etnia que tem uma língua específica, quando você morrer, você vai ter que ir para uma cidade astral que as pessoas falam a tua língua. Porque você chega lá, você não vai falar inglês, você não vai falar alemão, você não vai falar outras línguas. Entendeu? Até você recuperar uma memória mais cósmica, que você tem uma linguagem mais avançada, mas se você estiver ainda numa frequência mais umbralina, você só vai conseguir dialogar com pessoas da sua língua. Então o plano astral sabe disso. E quando você morre, você é resgatado por uma comunidade da sua etnia planetária, da sua etnia, da sua última encarnação. Tá ok? Senão é complicado, né? O CPF, desculpe, 962, tá? Depois a gente digita aí, viu, Pablo? Eu esqueci. Eu sei, mas você quer digitar aí? Senão eu digito para você. Não, é que tem que digitar no programa.
né? Para a gente colocar aqui. Não adianta se você digitar aí, não vai sair. Aí, você vai aqui, clica aqui. Clica aqui na frente. Isso, dá um espaço aí. 962 301, eu esqueci mesmo, viu, gente? Desculpe. 301 348 53. Aí. A gente agradece aí as pessoas que quiserem colaborar com a gente, para a gente poder investir numa câmera melhor, no equipamento melhor aqui, para a gente continuar com esse trabalho. Todas as informações que eu receber do plano astral, do plano espiritual, que eles me autorizarem, nós vamos estar aqui passando para vocês, nós vamos estar dialogando com vocês gratuitamente. Eu faço questão de que essas palestras sejam gratuitas, para que você possa receber essa informação de graça. Todos aqueles que não podem, tal, porque as pessoas reclamam, Alex, mas você faz umas coisas que você cobra. Cara, você não tem noção da despesa. Eu tenho mais de 50 animais. Eu gasto quase 5 mil reais por mês de comida para o cachorro e para gato. Eu tenho que tirar fora para o cachorro e para gato, agora para a minha família. E para pagar os meus funcionários. E para pagar o cara que cuida da chácara aqui, cuida da chácara em São Tomé. Tudo tem gasto. Eu gasto mais de 20 reais por mês de gasto. Mais de 20 conto por mês de despesa. Eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar. Eu sou um simples professor. Então, às vezes, eu tenho que cobrar um curso, faço um curso, hospedagem em São Tomé e tal. Infelizmente é assim. Mas eu tenho mais de 100 palestras de graça. Toda semana eu faço esse programa da Rádio Mundial, coloco gratuitamente para vocês aí também na internet. Tá? Então a gente faz o possível. Por exemplo, é aquela história, o professor também precisa comer. Eu também preciso cobrar alguma coisinha, fazer parte do nosso trabalho. Deu certo? Tá. Então, pessoal, vamos conversando mais em cima desse tema aqui, e entender essas encarnações em massa, que nós estamos num momento planetário muito importante e que algo vai acontecer. Vamos lá. A Érica pergunta, então, ela chegou à conclusão, ela queria saber se isso é real. Então somos todos nós extraterrestres em resgate, porém mais densos, professor? Com certeza. Todos nós somos almas, navegantes das estrelas, que cada momento nós estamos vivendo num orbe planetário, passando pelas experiências que esse projeto planetário fornece. Ora em densidades muito pesadas, e ora nós podemos atingir a era da luz de mundos, onde os mundos não têm toda essa densidade, tanto sofrimento, tanta doença, os corpos serão projetados de uma forma muito mais avançada, onde as doenças não atingirão mais o ser humano, e o ser humano não estará, ou seja, não haverá mais a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Nós estaremos interagindo constantemente, não haverá essa barreira que nós temos na Terra aqui, que ninguém acredita em vida após a morte, ninguém sabe o que acontece após a morte. Essa ignorância total, quando a gente entra no projeto Era da Luz, cai a barreira entre os vivos e os mortos, entendeu? Então há uma interação constante e direta entre esses dois mundos, esses dois planos, tá ok? Então é basicamente isso. As trevas acabam, é aquela velha história filosófica, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança. Nós estamos vivendo um período de tempestade duro, mas isso vai acabar, né? O Moisés, ele fala que no livro do Apocalipse é dito sobre o arrebatamento. Então ele pergunta se é possível haver abduções alienígenas salvando alguns humanos. Se houver um grande apocalipse, um grande catástrofe planetária, pode ser que isso aconteça. Eu não vou garantir nada para vocês, porque os ETs ainda ficam meio, né, sob ordens superiores do comando Astar. Se o comando Astar der a ordem, eles arrebatam. Mas se não der a ordem, eles vão ficar olhando, para que nós resgatemos a nossa própria, porque nós vamos colher aquilo que a gente plantou, certo? Nós fazemos parte de um orbe, de um karma planetário, nós estamos aqui interagindo. É aquela velha história, o que você faz para servir a luz? O que você faz aí para levar essa mensagem, para levar uma coisa boa para as outras pessoas? 99% do nosso só pensa em si mesmo. Não pensa no outro, não pensa em ajudar o planeta, não pensa em construirmos algo para a coletividade. As pessoas sempre estão trabalhando para juntar uma graninha para si mesmo, para comprar seu carro, para sobreviver, e muitos para sobrevivência. Não é nem por uma questão de não querer ajudar os outros. Às vezes não tem como. O cara ganha um salarinho pequeno, é massacrado por opressão financeira, por tudo mais. É complicado, é difícil. A gente sabe disso. A experiência da Terra é uma experiência difícil. Não é uma experiência simples. Os espíritos sabem disso, os ETs falam comigo o tempo todo. Os ETs, principalmente, eles falam para mim, nossa, nós estamos aqui porque nós sabemos o quanto é difícil e quanto
há sofrimento na consciência humana por viver nessa experiência densa. Eles sabem disso. E falando sobre ETs, professor, tem uma pergunta aqui. Se existem encarnações atuais de seres extraterrestres com a forma física humana? Não estou entendendo. Não entendi a pergunta. E colocaram se existem extraterrestres encarnados na forma física humana. Mas todos nós. Não, eu não estou entendendo isso. Porque todos os extraterrestres que vêm para a Terra, eles precisam usar esse corpo biológico. Esse corpo biológico. Então, pode ser um reptiliano, pode ser um ser fisicamente diferente, mas a hora que ele vai usar um corpo biológico adaptado ao ecossistema da Terra, tem que usar isso aqui. O conceito de humano, o conceito de roupa que você vai usar, é muito superficial. Agora, claro que existem, por exemplo, hordas humanas, veja bem, hordas humanas, que são espíritos humanos, igualzinho nós, que vêm aqui também e usam esse corpo e... Tá? A pergunta foi feita baseada numa horda que não seja humana. Então, muitas hordas não humanas, né? Porque a roupa que você vestiu num planeta distante é uma roupa adaptável àquele ecossistema daquele planeta, daquelas condições daquela estrela, daquele sistema planetário. Quando você chega aqui, a alma, ela pode se adaptar a outros corpos biológicos. Por isso que nós temos muita etnia diferente aqui. Por isso que a gente tem negros, amarelos. Nós temos várias etnias no planeta. Porque cada horda de espíritos que chegava, ela tinha que fazer pequenas mudanças estruturais na genética para adaptar a alma que ia descer. Tem tudo isso. Tá? Marlon, ele pergunta se pode vir almas também de outras galáxias para a Terra. Pode, pode. As distâncias interestelares e intergalácticas para a tecnologia avançada dos comandos planetários não é uma barreira. Como, né, para a barreira da nossa ciência atual de hoje, né? Viagens interestelares a gente nem pensa. O cientista nem pensa em viagem interestelar. E para Marte já está de bom tamanho. Intergaláctica, então, coitado, o cientista nem sonha, né? Um já nem pensa, o outro nem sonha. Porque intergaláctica é uma coisa de milhões de anos-luz. Então não tem sentido para a nossa ciência primitiva do século XXI. Mas para os comandos planetários, que são seres de alta tecnologia, alta ciência, navegações a grandes distâncias são comuns para eles, até intergalácticas são comuns. Outra pergunta, professor. É possível reencarnarmos em outros planetas com outras formas físicas que não sejam humanas? Claro, vídeo o Avatar, né? O Avatar do filme lá do Cameron Diaz, né? Cameron Diaz, né? Não, Cameron Diaz não, como é que é? James Cameron, o diretor, né? Você viu que beleza? É muito legal aquele filme, porque a ideia, passa-se a ideia, né, de uma transferência de consciência. Mas o cara podia ser mais inteligente, em vez de fazer uma transferência, transfere o espírito, né? Não é muito mais inteligente? Deita o cara lá, tira o espírito, ele via no Avatar. Ele tinha que mostrar isso. Ele não tinha que mostrar uma transferência de consciência só para o Avatar. Ele tinha que ser mais inteligente, mais espiritualista, ter consultor como o Lala aqui. Eu ajudaria. Ele falou, você vai fazer o filme assim, ó. Você vai deitar o cara lá, ele vai sair do corpo em astral, a gente mostra ele saindo do corpo astral e entrando no corpo do Avatar e conectando o cordão de prata. Aí seria legal pra cacete. E esse corpo fica na caixa lá, mantendo sobrevida, porque o cordão de prata foi desligado, ele tem que ficar lá, cuidando desse corpo biológico aqui. Uma tecnologia para cuidar desse corpo. Mas aí a alma foi transferida. A alma foi transferida. E no filme é muito interessante que transfere para um corpo que não é humano, cara. Tem quase 2 metros, 3 metros de altura no filme, né? Muito interessante. Você vê que ele é alto em relação ao ser humano comum. Quase 3 metros de altura, o Avatar, né? Muito legal isso. E é isso que acontece, cara. Tua alma pode ser humana, mas você pode encarnar. E porque aquele planeta lá, ele era um planeta que ficava, na verdade, numa lua. Aquele planeta não era um planeta, ele era um sistema. Se vocês prestarem atenção no Avatar, e a gente que é astrofísico, a gente presta muita atenção. Eles projetam lá um gigante gasoso no céu noturno. Ele não tem lua, ele tem um puta gigante gasoso, tamanho de Júpiter. Ou o tamanho de Saturno com anéis, certo? No filme Avatar. Então, provavelmente, aquele lugar ali é uma lua de um planeta gigante. É tipo assim, Titã de Júpiter, sabe? Que tem forma de vida, que tem sistema de vida. Né? Pode. Cícero, ele pergunta se existe humanos em outras partes do universo, em matéria. Tem muito humano, muitos humanos em planetas mesmo, físicos, idênticos a nós.
Muitos mesmo. Com pouquíssimas variações nossas, assim. Tem muitos. Eu já conheci muitos ETs. Eu já conheci. Teve um conclave em cima. Teve uma reunião que eu fui levado. Né, só de gente primitiva. Não é uma reunião. Vários planetas que vão passar por transições planetárias. Vários planetas que vão passar por transições planetárias. Eles pegavam o líder espiritual desses planetas e trouxeram para a Terra. Mas era tudo gente que nem eu, ou pior do que eu. E nós fizemos um conclave, lá tinha mais de 300 pessoas. Aí se olhava, os caras esquisitos, cara de 2,5 metros de altura, gordo, forte, tipo de... Né, uns carinha meio bárbaros, saca? Rude. Você tentava falar com ele, ele era ríspido, áspero, certo? Mas eram almas daquele mundo que vai sofrer transições planetárias conjuntas. Mas tinha também planetas e pessoas representantes de gente muito avançada, muito altiva, tal, mas que eram gente na idade das trevas do mundo deles. Mas eram espíritos mais avançados que estavam encarnados lá para fazer uma grande revolução do planeta deles, para preparar essa transição. Né? Então isso já aconteceu, de eu participar de encontros assim de muita gente diferente, que maior parte humanos, que nem nós. Só com variações diferentes, um era grande, outro maior, mas certamente humano assim. Não era bem diferente de nós, não. O Paulo Costa, ele que pergunta se depois da Terra é possível saber, através das informações dos ETs, qual seria o planeta que seríamos levados, caso continuemos nessa evolução. Né? Aí nós vamos ter que ver a nossa programação futura, né? Todos nós temos um registro acástico lá de trás e temos um projeto futuro lá na frente, razoavelmente delineado, né? Se a gente cumprir esse ciclo, a gente pode chegar a essa informação e saber o que tem lá para frente que nos espera. Quais serão os outros planetas que poderiam ser transmigrados após uma transição planetária. Porque nem todos nós vai ficar aqui. A maior parte do que está aqui hoje encarnado no mundo vai transmigrar para outros orbes. Tá? O Davi, professor, ele fala do Chico Xavier, que através de sua mediunidade, né, ele só falou algumas coisas relacionadas a isso, e ele nunca falou o que a gente está sendo colocado agora. Ele pergunta se o professor sabe se o Chico Xavier sabia alguma coisa sobre isso. E aproveitando essa pergunta, o Joel também, ele pergunta por que o professor seria a única pessoa que estaria revelando todas essas coisas? Olha, duas coisas importantes. O Chico Xavier é um médium que ele veio na década de 30. Na década de 30, 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, certo? O planeta, a sociedade nossa era uma sociedade extremamente primitiva, muito arcaica e, principalmente no Brasil, extremamente católica. 99,9% no Brasil era católico, fervoroso. E você sabe que a religião católica, ela não aceita a vida anterior a essa, ela não aceita a reencarnação e ela não admite contato com os espíritos. É uma barreira construída pela Igreja Católica que você não pode falar com o plano espiritual, você não pode dialogar. Aí vem um homem simples, sem nenhum estudo, numa cidade do interior de Minas Gerais, que começa, desde criança, a ter uma mediunidade exaltada. Você não tem noção a dificuldade que foi para essa criança e para esse homem conviver com essas informações e principalmente levar essas informações para uma sociedade que naquela época era uma sociedade assim, ó. Você está entendendo? E quando o Chico começa, depois da Guerra Fria, na década de 50, que ele começa a estar um pouquinho mais adulto, mais maduro no seu trabalho, né? E você passar uma informação sobre vida após a morte e fazer o povo acreditar nisso. Você vai ver que todos os programas do Pinga Fogo que ele vai na televisão é um bando de repórter marxista. São tudo marxistas, são tudo de esquerda, são tudo repórter da revista Cruzeiro, repórter daquelas televisões da TV Tupi, que eram tudo marxistas, defendendo aquele movimento de esquerda, e todos ateus, todos não abrindo nenhum espaço para a espiritualidade. Eu admiro demais o Chico Xavier. Naquele programa, ele com aquela calma, com aquela paciência, o Emmanuel do lado, ele toda hora ele falava, não, o Emmanuel está aqui do meu lado, falando comigo, me orientando,
Os repórteres queriam morrer com isso. Como é que um homem daquele pode estar milhares de anos na frente daqueles repórteres, daqueles marxistas, daqueles sociólogos, daqueles cientistas, sabe? Então esses caras não podiam admitir que uma pessoa simples daquela tinha uma capacidade, uma percepção extrasensorial de estar milhões de anos na frente de todo esse bando intelectual babaca aí da televisão. Eu falo isso porque eles estão nas trevas. Então, para o Chico Xavier, era uma operação muito, muito difícil, e eu admiro todo o trabalho que ele fez. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre fui um grande admirador do Chico Xavier. No entanto, o plano espiritual limitou o tipo de informação que Chico Xavier ia passar para o mundo, nos livros, no próprio diálogo dele com as pessoas. Então eu não sei pessoalmente, eu não convivi com o Chico Xavier pessoalmente, então eu não sei até que ponto os espíritos e os extraterrestres passavam informação para ele. Ou que nível de contato ele tinha com os extraterrestres. Mas com certeza não era muito alto. Era de ele ver, tal, talvez não passasse muita informação. Porque até para ele como pessoa, como ser humano, era muito difícil conviver com tanta informação avançada que vinha do espaço. Sabe, conviver com aquilo que o Chico já vivia e a relação social dele que ele tinha que conviver complicava a parte psíquica dele, a parte humana de Chico Xavier, que todos sabem também tinha que viver com uma homossexualidade reprimida e tudo mais, né? Que os caras que conviviam perto dele, todo mundo falava dessa homossexualidade, e todo mundo sabe que uma homossexualidade naquela época era muito difícil. Hoje, já com toda a abertura que nós temos, a homossexualidade ela é difícil ainda de ser enfrentada e convivida na sociedade. Então era muito difícil para o Chico. E eu entendo a limitação das informações que Chico passava naquela época, que na verdade não era uma limitação, era muita coisa para a cabeça do ser humano, os livros que Chico... 400 livros, cara, é um negócio absurdo, é muita informação. Só a informação do livro Nosso Lar é uma coisa maravilhosa, explicando tudo do outro lado, as cidades astrais, tal. O que acontece é que nós, os médiuns mais modernos, nós somos cria desses médiuns lá atrás. Nós somos um upgrade desses médiuns, essa é a verdade. Mas nós não poderíamos ser nada se nós não tivéssemos sentado em cima desses grandes médiuns do passado. Se nós não tivéssemos sentado em cima dos grandes mestres do Oriente, da China, da Índia, na qual eu devo muito aos espíritos que caminham ao meu lado, que me orientaram desde muito jovem, neste caminho da espiritualidade, nesse caminho da meditação, nesse caminho do vegetarianismo, da prática do tai chi, da prática do kung fu, da prática do yoga, da prática da meditação. Você vê, são coisas que o Chico não fazia. O Chico não praticou yoga, o Chico não praticou tai chi, o Chico não conhecia filosofia oriental. Ele conhecia muito o cristianismo, ele estava voltado ao kardecismo, que é base cristã. Então, a gente não sabe, por exemplo, eu nunca tive uma convivência com o Chico para saber até que nível ele, como pessoa e não como médium. Quando você está incorporado é uma coisa, você está conversando com seres de luz, mas pessoalmente, né, até onde o Chico podia chegar, tá? Então a minha missão, eu sei da minha missão, eu sei de mim, a minha missão é levar à humanidade esta nova abertura, esse novo conhecimento sobre os extraterrestres, sobre a chegada das inteligências, a chegada da Era da Luz e toda essa relação com a galáxia, com o cosmos. Por isso eu sou um físico, sou formado em física pela Unicamp, eu estudei astrofísica, eu estudei profundamente astrofísica, tem um livro meu aí sobre astrofísica e cosmologia, tá? Que está na internet, ele foi um livro publicado há mais de 30 anos atrás. Né? Nós estamos fazendo um upgradezinho dele, colocando informações novas, porque foram descobertos tantos planetas. Né? Na época que eu escrevi o livro, não tinha essa descoberta de exoplanetas. Exoplanetas são descobertas modernas. Tá? Mas no meu livro de astrofísica você vai entender como que as pessoas detectam esses exoplanetas. É a mesma maneira de detectar binárias eclipsantes, sistemas binários de sóis, sistemas múltiplos de sóis. Como a gente sabe que você tem uma estrela, você olha lá, tem 10 estrelas girando ao redor de um centro de massa, de um conjunto de estrelas, chama sistemas múltiplos estelares. Né? Então meu livro já fala disso, isso aí já era conhecido, mas não tinha tecnologia de detecção de exoplanetas, ou seja, planetas orbitando estrelas próximas de nós. Agora tem, mas isso só é possível com telescópios muito poderosos e com tecnologia de detecção de curva de luz bastante sensível,
e com a ajuda do telescópio Kepler, que está lá no espaço, né? Certo? Beleza? Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu quero convidar no próximo sábado, aqui, às 16 horas, no próximo sábado, nós vamos ter um seminário com 4 horas de duração, com o tema Médiuns e Paracontactados. Ou seja, os médiuns e sensitivos que foram contactados com seres extraterrestres através da sua mediunidade. Por isso que a gente chama paracontactados. Contactados de forma paranormal, de forma mediúnica, de forma sensitiva, através de uma visão psíquica fora da matéria, da projeção astral, ou o espírito aparece, ou o ET aparece espiritualmente para ele, dialoga com ele através da vidência do médium. Você está entendendo? Ou incorpora, psicografa, o ET psicografa, o ET incorpora também, passa uma mensagem falando com médiuns psicofônicos. Então nós vamos estar discutindo com profundidade, porque essa é a minha praia, né? Eu vivi isso, passei anos de minha vida. Nós publicamos um livro agora que está online na internet, vocês podem conferir, foi colocado essa semana. Mensagens canalizadas por mim, através de mim, de seres extraterrestres, de espíritos orientais. Então está um livro lá com 300 e tantas páginas, que é o meu trabalho que eu fiz como médium, em grupo, com grupos, onde só acontecia isso. Eu incorporava, e um grupo de pessoas faziam perguntas para os espíritos e para os extraterrestres que eu estava incorporando. Então vocês vão poder fazer uma análise, que é um trabalho de mais de 10 anos, não é uma coisa que sentou e fez. Longos anos de aprendizado, longos anos de adaptação, da minha própria consciência, do meu próprio amadurecimento, para entender essas inteligências extraterrestres e poder estar uma pessoa equilibrada, uma pessoa não doente mental, uma pessoa centrada, para poder passar essas informações para vocês com equilíbrio, com harmonia e com sabedoria. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Eu agradeço demais, são tanta gente participando. Eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir com esse trabalho. Essa é a minha missão. Meu pai está no hospital, hospitalizado, velhinho, de 93 anos, preparando a sua partida para o plano espiritual, mas nós estamos aqui porque compreendemos a nossa missão. Esse final de semana eu vou para São Paulo, mesmo com meu pai doente, porque eu sei que ele está sendo bem cuidado, e se ele partir para o plano espiritual, eu vou ficar muito feliz, né? Porque a hora dele de ir para a luz já está chegando. E quando isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque ele passou muito de dificuldade nesse planeta aqui. Né? Ele passou muita dificuldade. Nossa família sempre foi muito pobre, muito humilde. E o meu pai sempre foi uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente honesta, sabe? Muito simples e humilde. Nunca teve uma casinha dele para morar a vida inteira, né? Eu só consegui comprar uma casa para minha mãe, né? Não faz 10 anos, com o meu próprio trabalho. Vocês terem uma ideia disso, né? Nós sempre lutamos com muita dificuldade. Então, isso é importante. A missão de levar a luz é mais importante do que qualquer coisa nesse planeta. Namastê, muita paz. E até, então, a semana que vem nós estaremos aqui, então, com esse curso online, tá ok? Sobre médiuns e paracontactados. E nós temos também São Tomé das Letras, no feriadão. Lá no feriadão nós estamos em São Tomé das Letras, pessoal, com um encontro ufológico. São 4 dias que nós vamos passar juntos lá, fazendo vigília ufológica, bate-papo ufológico, palestras com tema ufológico, falando da importância dos seres extraterrestres e sua missão no Projeto Terra, aqui no planeta Terra. E daqui 15 dias, mais ou menos, nós vamos ter uma outra palestra online sobre mundos intraterrenos e o reino de Agartha. Tá? Então, quem quer saber mais informação sobre intraterrenos, assista conosco esse seminário também. Ok? Então, isso aí. Muita luz, muita paz e até o próximo encontro.